As táticas do presidente russo Vladimir Putin não estão melhorando. Enquanto o líder russo conta com ataques em massa e sacrifica milhares de soldados, a Ucrânia continua inventando maneiras inteligentes de deixá-lo em uma situação embaraçosa. Foi exatamente isso que ocorreu na explosão de Kursk, em 23 de janeiro de 2025, com a Rússia se esforçando para retomar seu território perdido, afirmando agora que detém 63,2% do território que perdeu durante a invasão da Ucrânia em agosto de 2024. Os soldados do país se tornaram confiantes. A Ucrânia, aproveitando-se da autoconfiança excessiva dos russos, atraiu as tropas inimigas para um ataque sem escapatória. Após um ataque High Mobility Artillery Rocket System, os russos ficaram devastados, enquanto a Ucrânia comemorava mais uma vitória nascida de táticas superiores. O que a Ucrânia realizou na Oblast de Kursk durante uma batalha mortal pelo território em janeiro? Porque High Mobility Artillery Rocket System foi a arma de escolha e de que outras maneiras a Ucrânia mostrou que pode superar Putin a cada passo. Neste vídeo, começaremos respondendo o que realmente aconteceu. No final de janeiro, com a intensificação dos combates na aldeia de Sverdlikovo, em Kursk, parecia que a Rússia estava ganhando vantagem. Empurrava as tropas ucranianas para trás, forçando-as a recuar de uma linha de árvores enquanto se aproximava de retomar a aldeia. Sverdlikovo e seus arredores já estavam acostumados a este tipo de combate. No início de janeiro, Rússia e Ucrânia lançaram ofensivas mútuas para tentar conquistar território. Em um ataque ocorrido em 5 de janeiro, a Rússia utilizou 40 veículos e membros de sua 106ª Divisão Aerotransportada e das Brigadas de Infantaria Naval 100ª, 55ª e 810ª, no que a Ucrânia chamou de o maior desde a invasão de Kursk. Quando os 40 veículos russos seguiam rotas previsíveis, a Ucrânia os confrontou com tropas em veículos de combate de infantaria e caminhões blindados. Lançavam um ataque após abrir caminho em direção a Berdin, depois de remover minas que estavam no percurso. Com o ataque russo paralisado diante dos drones, mísseis e artilharia ucranianos usados para explodir os invasores em pedaços, a Ucrânia teve que lidar com drones russos à prova de interferências que enxameavam seus veículos. A Ucrânia foi a mais bem-sucedida dos dois naquele dia, avançando 2 milhas. Porém, o ataque duplo resultou em um impasse, levando David Axe, escritor da Forbes, a especular que a Ucrânia teria que aproveitar o elemento surpresa para manter Kursk. Isso ocorreu em 5 de janeiro, quando avançou por uma parte vulnerável da linha de frente de 250 quilômetros em Kursk, e certamente se repetiu em 23 de janeiro. Depois de dias de batalha em Sverdlikovo, a Rússia pensava ter a Ucrânia encurralada. As tropas sitiadas de Putin ficaram encantadas ao ver os soldados ucranianos recuando para além da linha de árvores onde haviam sido empurrados. O 225 Batalhão de Assalto, inimigo da Rússia naquele dia, tentava desesperadamente escapar. Putin nunca permitiria isso. As tropas russas triunfantes perseguiram, confiantes de que alcançariam e eliminariam o 225 Batalhão de Assalto, recuperando Sverdlikovo para a pátria. Havia apenas um problema. A retirada da Ucrânia foi premeditada para atrair os russos confiantes demais para a sua ruína. Enquanto os soldados russos avançavam além da linha de árvores de Sverdlikovo para dar perseguição, a Ucrânia estava preparando um sistema de foguetes de artilharia de alta mobilidade, ou High Mobility Artillery Rocket System, a cerca de 10 milhas de distância. Esta arma americana tem sido crucial para a Ucrânia desde sua primeira entrega em 2022, permitindo a destruição instantânea de tanques, veículos blindados e unidades inteiras de tropas russas. O High Mobility Artillery Rocket System iria despejar uma chuva de foguetes no desfile dos felizes soldados russos no dia 23 de janeiro. Enquanto a Ucrânia preparava seu poderoso sistema de foguetes, um drone do país monitorava os soldados russos avançando pela floresta. Esse mesmo drone pode ter observado uma chuva de poderosos foguetes que caiu sobre os soldados russos, devastando-os completamente. A Rússia caiu na armadilha da Ucrânia. Uma emboscada criada por uma falsa retirada permitiu à Ucrânia vencer, por hora, a batalha por Sverdlikovo. Antes que os soldados russos percebessem, vários M-30 e High Mobility Artillery Rocket System atingiram o solo.
Cada um espalhou dezenas de bombinhas do tamanho de granadas após a detonação, saturando a linha de árvores de Sverdlikovo e causando várias baixas russas. Segundo o 225º Batalhão de Assalto da Ucrânia, o ataque destruiu parte significativa da força inimiga, e seus grupos retornaram para concluir a limpeza do território. A Rússia e Putin caíram nessa. A emboscada inteligente da Ucrânia mostrou novamente que vitórias militares dependem tanto das melhores táticas quanto da pura força e mão de obra. E num piscar de olhos, a Ucrânia conseguiu manter o território que precisava, enquanto mais russos eram adicionados à lista de baixas. Então, chegamos a uma pergunta: como a Ucrânia conseguiu realizar essa emboscada? Isso se resume a alguns fatores, como a coordenação inteligente, as táticas de Putin e o próprio High Mobility Artillery Rocket System. Quanto à coordenação, essa emboscada não foi um plano desesperado e desorganizado criado pela Ucrânia para eliminar soldados russos após quase ser derrotada. Como David Axe escreve para a Forbes, a emboscada foi cuidadosamente planejada e executada à perfeição. O quartel-general do batalhão coordenava com as companhias da linha de frente, que atuaram como tropas em fuga na farsa, provavelmente discutindo o momento ideal para armar a armadilha. O comando precisaria de tempo para posicionar o High Mobility Artillery Rocket System. Precisava de operadores de drones para rastrear os soldados russos enquanto entravam na linha de árvores, e tinha que designar uma zona de morte para o ataque. As tropas ucranianas em retirada atrairiam os soldados russos para uma emboscada dentro da floresta, ao alcance dos lançadores de foguetes móveis da Ucrânia. Nada disso foi por acaso. E Axe argumenta que é esse nível de coordenação que levou a Rússia e a Coreia do Norte a sofrerem 30 mil baixas das 60 mil forças que Putin reuniu para retomar Kursk da Ucrânia. A habilidade de coordenação da Ucrânia se equipara à incompetência tática de Putin. De acordo com Axe, os soldados russos e norte-coreanos em Kursk estão sendo cada vez mais obrigados a atacar a Ucrânia pelas mesmas poucas estradas que levam a Sudza. Isso os torna previsíveis. A Ucrânia sabe de onde a Rússia está vindo a todo momento e pode estabelecer perímetros defensivos para repelir as forças de Putin. Eles também podem usar essa previsibilidade para criar armadilhas como a emboscada High Mobility Artillery Rocket System, que matou muitos soldados. Há também o problema de Putin enviar muitos desses soldados a pé. Isso tem sido uma tendência nas táticas de Putin desde 2024 na guerra. Segundo o Ministério das Finanças da Ucrânia, a Rússia perdeu 9.890 tanques e mais de 20.500 veículos blindados até o momento, ficando sem equipamento mecanizado. Putin não está recuando suas tropas. Ao contrário, está forçando-as a atacar sem suas valiosas unidades blindadas. Em julho de 2024, o Kyiv Independent relatou que a Rússia intensificou o uso de ataques em ondas humanas. São ataques às posições ucranianas em que os soldados russos são enviados a pé para simplesmente bombardear os ucranianos com números. Indefesos, a maioria desses soldados russos são abatidos, mas ainda são úteis para Putin. Eles existem para absorver a munição da Ucrânia e enfraquecê-los para a próxima onda. Putin está usando seus soldados como bucha de canhão, e a situação se agravou com a escassez de equipamentos da Rússia. Quão pior! De acordo com o Kiev Independent, a Rússia começou a usar prisioneiros de guerra ucranianos e seus próprios soldados feridos como escudos nessas ondas humanas. A Rússia está abandonando soldados feridos no campo de batalha ao invés de resgatá-los, deixando-os para morrer, segundo um soldado ucraniano apelidado de Hunter. É comum quando soldados russos feridos são capturados, segundo o ucraniano. Conforme relatado, foram deixados para morrer sem comida e água pelos próprios companheiros. É uma abordagem insensível à guerra, com Putin demonstrando descaso com a vida dos soldados que envia para o conflito. Se estiverem absorvendo a munição ucraniana, cumpriram seus deveres. Tudo se resume à falta de equipamentos russos. Em janeiro de 2025, o Kyiv Post e a Forbes informaram que a Rússia começou a enviar unidades mecanizadas para as linhas de frente em carros civis, em vez de veículos blindados que deveriam protegê-los. Segundo o Kyiv Post, a escassez de equipamentos da Rússia fez com que suas tropas atacassem em qualquer veículo disponível, como motocicletas, quadriciclos, caminhões, buggies e carros comuns. Nenhum veículo oferece proteção contra as armas explosivas básicas da Ucrânia, e aqueles em quadriciclos e motos estão expostos, esperando que a velocidade permita evitar o fogo ucraniano.
Segundo a Forbes, a Rússia está cada vez mais dependente dos carros Lada Zagulis. Há uma piada recorrente de que os carros Lada são veículos terríveis em geral. O uso de recrutas russos na linha de frente é mais um sinal do desespero de Putin. Os veículos compactos medem apenas 16 pés e pesam 1 tonelada, insuficientes para proteger os ocupantes da artilharia ucraniana. Moklassin, um analista de código aberto, observa que acho que essa invasão de Lada é a norma agora. Segundo a Forbes, a Rússia está perdendo blindados a uma taxa de 6.000 por ano, ou mais segundo o Ministério das Finanças da Ucrânia, enquanto produz apenas cerca de 200 veículos de combate Boevaya Machina Pehote, 13 e algumas centenas de outros blindados anualmente. Qual a relação disso com a genial emboscada de Heimar da Ucrânia? O contexto explica a razão dos soldados russos estarem a pé inicialmente. Putin não possui estoques suficientes de tanques e veículos blindados necessários para atacar as posições da Ucrânia com unidades mecanizadas. Isso significa que ele só pode confiar em ondas humanas para atacar as defesas da Ucrânia. O 225º Batalhão de Assalto permitiu que as unidades inimigas a pé se tornassem confiantes demais, acreditando terem alcançado uma vitória, para então surpreendê-las com um poder de fogo explosivo que as derrubou rapidamente. Axe explica em seu artigo na Forbes que os ataques a pé da Rússia estão sendo conduzidos com muito pouco apoio. As tropas de Putin são alvos fáceis para a artilharia precisa da Ucrânia, porque não conseguem se mover rápido o suficiente, nem têm blindagem para evitar os ataques. E essa infantaria é especialmente vulnerável quando se agrupam em uma zona de morte pré-avistada, como o próprio 225º Batalhão de Assalto explicou. Quando o inimigo, acreditando em seu sucesso, puxou forças significativas para este quadrado, eles foram alvo de munições de fragmentação do High Mobility Artillery Rocket System. O batalhão acrescentou que nem sempre podem revelar detalhes de tais operações, mas, desta vez, conseguiram mostrar como a coordenação, táticas e armas modernas funcionam nas mãos das Forças Armadas da Ucrânia. Há uma mensagem sutil aos aliados ocidentais da Ucrânia de que mais armas modernas desse tipo permitiriam à Ucrânia causar danos muito maiores às forças russas. Ainda assim, você poderia argumentar que Putin conseguiu o que queria. Ele fez a Ucrânia gastar valiosa munição High Mobility Artillery Rocket System nos soldados. Nesse caso, a armadilha ucraniana que se fechou abriu caminho para a Ucrânia retomar Sverdlakovo, contrariando as expectativas russas. Uma combinação de táticas ucranianas brilhantes, a péssima estratégia de Putin e o declínio constante dos estoques de tanques e veículos blindados da Rússia tornaram possível esse astuto ataque surpresa. A última peça do quebra-cabeça foi a estrela do show em si, o High Mobility Artillery Rocket System. Por que essa arma foi escolhida para a armadilha da Ucrânia? Para responder essa pergunta, é necessário entender melhor o sistema High Mobility Artillery Rocket System. O High Mobility Artillery Rocket System, desenvolvido pela Lockheed Martin, é anunciado como a solução de artilharia mais avançada, acessível e sustentável pela empresa. Ele tem um caso. O High Mobility Artillery Rocket System é um sistema de lançamento múltiplo de foguetes que transporta 6 foguetes em um veículo militar 6x6. Lembre-se desse veículo, pois ele é essencial para compreender a escolha da Ucrânia pelo High Mobility Artillery Rocket System neste ataque astuto. O lançador combina um veículo automotor com um sistema de controle de fogo, que lida com os dados da missão relacionados ao disparo em um alvo, e um módulo de lançador-carregador que carrega os foguetes e os prepara para disparar quando o sistema de controle de fogo se concentra no alvo. Também é versátil quanto aos foguetes que dispara. O High Mobility Artillery Rocket System pode disparar todos os foguetes Multiple Launch Rocket System, incluindo a variedade de cluster que a Ucrânia usou para devastar os soldados russos com pequenas bombas do tamanho de granadas liberadas no impacto. Além disso, a arma pode disparar munições Guided Multiple Launch Rocket System, guiadas com alcance de 43,49 milhas, e o míssil tático de longo alcance extra ATACMS, com alcance máximo de 186 milhas. O último míssil permite à Ucrânia atacar o território russo se posicionar um High Mobility Artillery Rocket System próximo à fronteira com a Rússia. Logo, a versatilidade é um dos principais motivos da Ucrânia ter optado pelo High Mobility Artillery Rocket System neste ataque.
A capacidade do High Mobility Artillery Rocket System de disparar foguetes em cluster o tornou perfeito para eliminar a infantaria russa, que ataca a pé. Mesmo que essa unidade tivesse acesso a veículos blindados ou tanques, os High Mobility Artillery Rocket System da Ucrânia poderiam ter sido equipados com foguetes projetados para destruí-los. Simplesmente, a Ucrânia estava preparada para qualquer coisa que a Rússia pudesse ter lançado contra ela em Sverdlakovo. Contudo, não foi a versatilidade de armamento que tornou o High Mobility Artillery Rocket System tão eficaz na emboscada da Ucrânia. Foi a mobilidade da arma. O High Mobility Artillery Rocket System é adaptado ao chassi de um veículo 6x6, como mencionado anteriormente. Esse transporte é um veículo tático médio, FMTV, um caminhão 4x4 de 5 toneladas. O FMTV possui um motor Caterpillar C7 e uma transmissão Allison de 7 velocidades e 3.700 SP, permitindo que ele atinja uma velocidade máxima de pouco mais de 52 milhas por hora. O alcance dele é de 479,5 km em velocidades de cruzeiro, permitindo à Ucrânia transportá-lo rapidamente para qualquer local necessário no campo de batalha. Considerando que alguns foguetes High Mobility Artillery Rocket System usam sistemas de orientação, especialmente o Guided Multiple Launch Rocket System, para aprimorar sua precisão, obtém-se uma arma ideal para emboscadas. Por quê? A Ucrânia pode ocultar seus High Mobility Artillery Rocket System graças à sua excelente mobilidade. E assim que essa arma completar seu ataque de precisão, ela pode se retirar antes que a Rússia perceba o que aconteceu. A mobilidade dos High Mobility Artillery Rocket System permite que a Ucrânia prepare emboscadas sucessivas, ocultando-os e adaptando seus planos para escapar se a Rússia os localizar. Na emboscada às tropas russas em Sverdlakovo, a Ucrânia usou habilmente os High Mobility Artillery Rocket System para realizar um ataque limpo, seguido provavelmente por uma fuga que permitiu reutilizar sua artilharia móvel em outros pontos da linha de frente. As forças de Putin jamais tiveram chance. Desde o início, eles foram enganados a pensar que estavam prestes a vencer as forças ucranianas, que tinham uma arma secreta esperando para dizimá-los. E não é a primeira vez que os soldados russos foram superados. A Ucrânia estar 2 passos à frente das táticas antiquadas e brutais de Putin tem sido uma característica marcante da operação militar especial. Desde setembro de 2023, a Business Insider relatava que a Ucrânia usava truques e enganos para superar Putin e eliminar suas tropas. Mencionou o Royal United Services Institute, Instituto Real de Serviços Unidos, afirmando que os soldados russos são comumente suscetíveis a enganos. Não porque sejam necessariamente estúpidos. Tudo se resume à organização deles, com a abordagem de onda humana de Putin, tornando-os vulneráveis às táticas ucranianas mais inteligentes. A decepção foi bem sucedida contra as forças russas em todos os níveis e nas 3 ramificações do serviço, segundo o relatório do Instituto Real de Serviços Unidos, e existem muitos exemplos. A Ucrânia usou caminhões agrícolas antigos do Reino Unido para enganar os atiradores russos a dispararem em alvos falsos. Esses caminhões têm direção do lado direito, diferente da maioria dos europeus e americanos, permitindo à Ucrânia colocar bonecos falsos no assento esquerdo. Os atiradores confundem o boneco com o motorista do veículo e atiram nele, dando tempo para o verdadeiro motorista encontrar abrigo e escapar do fogo. Outros exemplos da superior inteligência de campo da Ucrânia incluem aproveitar o fato de que muitos soldados russos usam celulares no campo de batalha em vez de rádios criptografados, devido ao mau abastecimento do exército russo. Com um pouco de conhecimento em guerra cibernética, é possível focar nos sinais de celular dos soldados russos, tornando-os alvos para ataques de mísseis. Na verdade, foi um celular rastreado, que permitiu à Ucrânia lançar mísseis contra soldados russos reunidos em Makivka, Ucrânia, em janeiro de 2023. 89 soldados russos morreram em um ataque por causa de um celular. A Ucrânia usou iscas de madeira para fazer a Rússia desperdiçar 35 mil drones kamikazes em ataques sem baixas. Ela destruiu bases militares e mercenárias após jornalistas russos publicarem fotos delas. Enganou os soldados russos para que atirassem em bandeiras ucranianas, expondo suas posições e tornando-as vulneráveis a ataques. Atualmente, a Ucrânia continua superando as forças russas ao utilizar drones com IA para explorar posições, escanear vastas áreas e detectar veículos de forma autônoma, sem necessidade de intervenção humana. O ataque de HIMARS em Sverdlikovo exemplifica a Ucrânia superando as forças russas.
Foi um dos muitos exemplos que mostram que a Ucrânia tem a medida de Putin, pelo menos taticamente, no campo de batalha. Só resta uma pergunta a ser respondida. O que a Rússia vai fazer sobre o High Mobility Artillery Rocket System da Ucrânia? Não muito. A Rússia levou quase 2 anos para destruir seu primeiro High Mobility Artillery Rocket System ucraniano. Apesar dos sistemas de artilharia estarem na Ucrânia desde o início da operação militar especial de Putin. O sucesso veio por acaso quando um drone russo avistou um High Mobility Artillery Rocket System sendo transportado a cerca de 25 milhas das linhas de frente em Donetsk. Putin não consegue eliminar totalmente esses poderosos foguetes, pois eles estão sempre em movimento. Quando um High Mobility Artillery Rocket System lança seus foguetes, a Ucrânia pode removê-lo rapidamente, tornando seu rastreamento quase impossível. A Rússia obteve sua primeira vitória sobre um High Mobility Artillery Rocket System, graças a uma combinação de sorte e um poderoso ataque de míssil Iskander. Para Putin, isso pode significar mais emboscadas, como a que matou muitos de seus soldados em Sverdlikovo. A Ucrânia já comprovou a eficácia dessa tática. As táticas de Putin forçam seus soldados a aproveitar qualquer vantagem, tornando-os vulneráveis às mesmas emboscadas no futuro. Mesmo que os soldados russos desconfiem e não persigam os supostos soldados ucranianos em fuga, isso ainda é positivo para a Ucrânia. Isso dá tempo para seus soldados se reagruparem e contra-atacarem, mesmo sem o High Mobility Artillery Rocket System em jogo. Mas o que você acha do brilhante ataque surpresa da Ucrânia aos soldados russos em Sverdlikovo? É provável que vejamos mais desses tipos de ataques no futuro? O que, se alguma coisa, a Rússia pode fazer para contra-atacar? Compartilhe suas ideias nos comentários e obrigado por assistir ao vídeo.